Bem, continuando, prezados alunos e alunas, essa tabela 3.2 sobre relações molares, por exemplo, na primeira linha, nitrogênio atômico, símbolo N, cuja massa molecular 14,0 unidades de massa atômica e massa molar, gramas por mol. Vejam que a diferença entre massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula, e a massa molar, a massa de 1 mol, não é no valor numérico, e sim na unidade. Tá? Em 1 mol, nós temos 6,022 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, em 1 mol de nitrogênio atômico. Nitrogênio molecular, a fórmula química é N2, porque são uma molécula diatômica, 2 átomos de nitrogênio ligados por uma dupla ligação. Como são 2 nitrogênios, a massa molecular, portanto, é o dobro, 28,0 unidades de massa atômica. Massa molar, 28,0 gramas por mol. Nós temos 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de N2 e, portanto, dobro de átomos de nitrogênio, 2 vezes 6,022 10 a 23. Vejam que o número constante 6,022 que multiplica 10 a 23, arredondado aí com 4 algarismos significativos, né, e a notação científica potência de 10 a 23, é a famosa e universal constante de Avogadro. É um dos valores, uma das unidades fundamentais, né, do sistema internacional, do sistema métrico. Prata metálica, Ag. O símbolo químico Ag vem de argentum, né, a palavra em latim para prata. Por isso que a Argentina, né, tem esse nome. Curioso é que a grande mina de prata, da cidade de Potosí, da onde os espanhóis, era uma montanha de prata, literalmente uma montanha. Só que Potosí, hoje, atualmente, pertence ao país Bolívia. Talvez, na época, Potosí e Argentina e Bolívia, talvez fosse um grande país só. Não me recordo, não sei da história dos países aí, né, dos hermanos na América do Sul e América Hispânica. Mas é interessante, né? Potosí foi uma cidade que rendeu muita prata para o Império Espanhol. Massa molecular da prata, 107,9 unidades de massa atômica, 107,9 gramas por mol. E contém um Avogadro, 1 mol, 6,022, 10 a 23 átomos de prata. Íons de prata, Ag+. Qual é a diferença da prata metálica para os íons de prata? É que cada átomo de prata perdeu um dos seus elétrons e, portanto, se tornou carregado positivamente. Mas, como a massa de qualquer elemento químico ela está concentrada no núcleo atômico e a massa do elétron é muito pequenininha, a perda de massa pela perda de um elétron é desprezível, né? Insignificante. Por isso que consideramos a massa do íon igual à massa do átomo e, portanto, a massa molar de íons de prata não sofre mudança. Mas as propriedades químicas de um átomo de prata metálica e de um íon de prata mais são bastante diferentes, como o são de qualquer metal e o seu respectivo íon, cátion. Cloreto de bário, BaCl2, é a fórmula química. Massa molecular, né, em unidades de massa atômica do sal cloreto de bário, 208,2. Você soma a massa atômica do bário mais 2 vezes a massa atômica dos íons, ânions, cloreto. E a massa molar, também 208,2 gramas por mol. Contém 6,022 10 a 23 unidades de BaCl2, o mesmo número de íons bário 2+, e o dobro de ânions, íons cloreto. Nessa fotografia, nós vemos um balão, ou bexiga, como alguns chamam, principalmente aqui em Minas, né? Um balão cheio de gás,
esse balão vermelho. Nós vemos um cilindro graduado ou proveta contendo algum líquido aqui dentro e vemos um vidro de relógio contendo uma montinha aqui de pó, de um sal branco. Bem, esse vidro de relógio com um sólido em pó está dizendo aqui no slide, não fui eu que fiz, nem eu que tirei essa foto, mas aqui nós temos um sólido em pó e diz o autor que é cloreto de sódio, tá? Sal de cozinha comum. Dentro da proveta nós temos aí 18 ml, aproximadamente dá para ver aqui 18 mililitros de água. Como a densidade da água é unitária, 1 mol de água, essa massa aqui deve ser alguma coisa como 58 gramas de sal de cloreto de sódio, portanto também 1 mol de cloreto de sódio, e nessa condição aqui de temperatura e pressão, contém aqui 1 mol de oxigênio gasoso. Né? Então vejam que gás, líquido, sólido, né? E uma substância que é oxigênio, uma segunda substância que é água, H2O, e a terceira substância, cloreto de sódio. 3 substâncias bastante conhecidas, né? E nós dependemos tanto de oxigênio para respirar quanto de água para viver, e também um pouquinho, né, de sódio para também ter saúde, não em excesso, né? Aliás, 2 venenos brancos, tá? Açúcar e sal. Quanto menos você ingerir, é uma questão de educação de paladar. Quanto menos a gente comer sal e açúcar, melhor para a nossa saúde. Um pouco, é claro, é necessário, mas sem exageros, né? Conversões entre massas, mols e número de partículas. Massa molar, então, como nós já vimos, é a soma das massas molares dos átomos. Por exemplo, a massa molar da molécula de N2 será o dobro da massa molar do nitrogênio atômico, do elemento nitrogênio. As massas molares de cada elemento nós podemos, como já dissemos, buscar em qualquer tabela periódica. E elas são numericamente iguais às massas molares. Então, veja, massa molecular tem o mesmo número, vale o mesmo número que a massa molar, porém, as unidades são diferentes. Aqui é massa molecular, unidade de massa atômica ou Daltons. Massa molar terá que ser em gramas por mol. Portanto, se nós tivermos a massa em gramas e dividirmos pela massa molar, transformamos em mols. Se temos os mols, o número de mols, usando a constante ou número de Avogadro, nós encontramos o número que contém de cada íon, átomo, de cada elemento, de cada constituinte da molécula daquela forma. Fórmulas mínimas. As fórmulas mínimas vêm, né, da mínima proporção de inteiros e também é chamado, portanto, de fórmula empírica ou fórmula experimental. Se nós tivermos a massa de uma substância, podemos arbitrar 100 gramas, quase que sempre, para facilitar os cálculos. E depois, usando as massas atômicas de tabela periódica, transformamos essas massas em gramas para proporções em mol, né, proporções estequiométricas. Depois, se você dividir pelo menor, você vai estar impondo a um daqueles elementos que esse elemento seja unitário, e os demais serão, então, proporções em relação a esse número. Se der números fracionários, você pode geralmente encontrando um fator que transforme todos eles em inteiros. Depois, fazendo algum exemplo, fica mais fácil de entender isso. E aí eu espero que vocês, inclusive, surjam dúvidas e vocês peçam para a gente resolver algum exemplo, embora tenham exemplos resolvidos no livro, tá? É só vocês lerem lá. Então, por exemplo, se for dada a porcentagem em massa de cada elemento, você pode supor, né, arbitrar 100 gramas daquela amostra, e aí você então transforma dessas 100 gramas, quantos gramas tem de cada elemento. Digamos que fosse 20% do elemento A, 25% do elemento B e a diferença, né, portanto, 55% do elemento C. Então, você tem A
A025, A020, B025, C055. Você pega esses números e divide pelas massas atômicas de A, B e C, respectivamente. Com isso, você vai transformar em mols de cada elemento. Então, você vai ter um AX, um BY e um CZ. X, Y e Z sendo os índices, né, aqueles numerozinhos pequenininhos, e Azão, Bzão, Czão, o nome, o símbolo químico da substância em questão. Desta forma, você transformou de porcentagem em massa para razão molar. Quando você chega em razão molar, basta então encontrar os menores números inteiros possíveis e você então tem a fórmula chamada fórmula mínima, né? Ela dá o mínimo de inteiros entre os átomos de uma substância. Por outro lado, também podemos, conhecendo a fórmula mínima, precisamos da massa molecular, ou massa molar, para chegar na fórmula molecular. Os índices inferiores, por exemplo, na fórmula H2O da água, o númerozinho 2 é um índice inferior. Na fórmula H3PO4, 3 é o índice do hidrogênio no ácido fosfórico, P do fósforo é 1, porque não aparece, né, está escrito, e 4 é o índice do oxigênio na fórmula do ácido fosfórico, H3PO4. São sempre números inteiros, múltiplos dos índices inferiores na fórmula mínima. Então, a fórmula mínima, ela pode até aparecer com números fracionários, sim. Tá? Agora, a fórmula molecular, ela tem que ser com inteiros. Fórmulas mínimas podem ser determinadas por equipamentos, hoje, inclusive, são sensores eletrônicos que transformam um sinal de uma substância, determinada substância química, em um pulso elétrico, um sinal elétrico é processado. E aí, hoje é tudo muito mais fácil, automatizado. Mas, não faz muito tempo, né, há uns 80 anos atrás, nem tanto assim. Bem, é que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Eu estou com 50 anos, mais de 50, eu estou com 52. Meu pai, já falecido, nasceu em 1930. Se estivesse vivo, ele teria 90 anos. Até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, 45, anos 50, até os anos 70, vai, ainda estava muito engatinhando a questão da eletrônica na parte química. Já existiam, é claro, pH-metros eletrônicos, outros instrumentos eletrônicos, mas não eram muito difundidos. Se usava ainda muita vidraria, muita técnica experimental. Essa é a parte histórica da química que, para o pessoal da química, é interessante estudar. Um equipamento que hoje é chamado CHN, C de carbono, H de hidrogênio, N de nitrogênio, usa o oxigênio como comburente, né? E a sua amostra problema que você quer determinar a fórmula química dela, ela é geralmente queimada em um forno em alta temperatura, passa por uma vidraria, algum recipiente que contenha óxido cúprico, óxido de cobre 2, ele vai ser um catalisador que vai garantir que todo carbono residual, monóxido de carbono, carbono que não tenha sido transformado completamente em CO2, seja então transformado em CO2. E aí você passa por recipientes em sequência vidrarias contendo um absorvedor, uma substância que absorva a água na forma de vapor, pode ser, por exemplo, cloreto de cálcio, tá? Ou uma substância que seja higroscópica. Passa por um absorvedor de gás carbônico, geralmente uma solução de hidróxido de potássio, antigamente era usado no aparelho de orçar. Hoje você tem outras formas de utilizar um equipamento desse tipo. Mas a ideia é que você conhecia previamente a massa da amostra e depois você pesava antes, previamente, quanto que tinha dessa substância absorvedora de água, quanto que tinha dessa substância absorvedora de CO2, e aí por diferenças você conseguia então chegar nas porcentagens de água e porcentagem de CO2 formado. No orçar, isso é feito não em massa, mas em volume de gases, tá? É um aparelho até curioso, interessante de se observar, um pouco trabalhoso, mas baseado em princípio de vasos comunicantes. Em alguns lugares ainda é utilizado. Tá? Hoje, é claro que você tem formas mais
rápidas, precisas e cômodas de se trabalhar. Mas o princípio continua sendo basicamente o mesmo. Só que ao invés de trabalhar com massas e volumes, trabalha com sinal elétrico, um sinal eletrônico. Uma sonda lambda que existe hoje num qualquer automóvel, qualquer carro, caminhão, veículo, motor a combustão, ele tem um sensor na linha de escapamento que monitora continuamente, quando o motor está ligado, a relação, as proporções entre oxigênio que sai nos gases de escapamento, sem queimar, e CO2 e monóxido de carbono, para estar continuamente informando ao computador, né, a CPU interna do módulo eletrônico de controle do motor, para otimizar a reação de combustão, né, e com isso melhorar o rendimento do motor. A equação balanceada fornece o número de moléculas que reagem para formar produtos. A interpretação que nós temos para isso é a proporção da quantidade de matéria reagente necessária para se chegar na proporção da quantidade de matéria do produto químico. E essas proporções, então, são chamadas de proporções estequiométricas, que não são o que ele chama aqui de proporções ideais, né? As proporções ideais têm que ser pesadas em gramas e convertidas em mols, tá? Isso é o que a gente faz no laboratório. Então, por exemplo, se eu tenho X gramas da substância A, vou utilizar a massa molar dessa substância A para encontrar a quantidade de matéria ou número de mols da substância A. Usando os coeficientes dos reagentes Azão e Bzão, digamos que os coeficientes fossem Azinho e Bzinho. Então, a partir desses coeficientes, eu sei qual é a quantidade de matéria que eu preciso da substância B para reagir com a substância Azão. Utilizando então a massa molar de Bzão, eu chego então na quantidade em massa, em gramas, da substância Bzão que vai reagir. Se não tiver entendido esse slide particular, depois me pergunta e eu passo um exemplo em aula. Reagentes limitantes.